Saudações, bem-vindos a mais um Moneycast. O nosso convidado de hoje é um homem que dispensa qualquer tipo de apresentação. João Ortega Teixeira, ou simplesmente Ortega Teixeira, cronista, homem que carrega a África no coração e que tem dado a conhecer um pouco das tradições africanas ao Moçambique inteiro. João Ortega Teixeira, ou Ortega Teixeira, são coisas da nossa terra. Bem-vindo a este podcast. Mesmo conhecido agora por aquelas célebres palavras, frases, são coisas da nossa terra. A África precisa ser estudada. Vou começar com a questão: a África precisa ser estudada. Eu sei que, em termos de contextualização, devíamos aqui procurar saber um pouco daquilo que é o seu percurso, mas vamos fazer aqui o inverso, não é isto? De indicação. Às vezes nem sempre é necessário começar do princípio. É verdade. Podemos começar do fim. Podemos começar do fim. Mas nunca é demais dizer que Ortega Teixeira é jornalista de formação e continua a exercer a atividade jornalística. Ortega Teixeira, a África precisa de ser estudada. Parece ser uma frase simples, mas carrega consigo muito significado. Por que a África precisa ser estudada? Na verdade, a África não precisa ser estudada, deve ser estudada. Quer dizer, é o slogan que mais uso, porque na verdade, de tudo que está a acontecer na África, dizem que a África, ou em particular o nosso país, Moçambique, foi colonizado durante 500 anos. E dos 500 anos, nós não vemos nenhum escrito ou manuscrito que aborde aquilo que é o resultado da genérica de saberes locais em que os africanos, os moçambicanos em particular, tiveram ou aplicaram durante esse tempo todo em que estiveram cá os portugueses. Quando falamos da África deve ser estudada, eu acho, particularizo para Moçambique, porque há muita coisa que o africano no geral e o moçambicano em particular sabe fazer, fruto de transmissão secular. Mas este conhecimento a que eu designo de ciência africana ainda não foi explorado na sua plenitude. Este conhecimento em que a antropologia defende isto como genérica de saberes locais ainda não foi explorado também na sua plenitude, em que esse conhecimento que é transmitido a partir da oralidade daquilo que são as práticas dos africanos também não está sendo valorizado pelos povos. Isto porque, segundo minhas pesquisas, é que estamos a sofrer um fenómeno chamado globalização. Nesta globalização temos lá dentro aquilo que chamamos de aculturação. Então, achei eu ir em busca destes inéditos africanos para que as gerações vindouras, a partir da nossa própria geração, até mais, conheçam o que os africanos herdaram, conheçam o que os africanos têm como fruto de transmissão oral. É por isso eu digo, a África deve ser estudada. Este é o imperativo. Agora, quem que vai estudar a África? Não sei. Começo eu a mexer as palhas ou a palha. Então, acredito que nesse país há muitos antropólogos, há muitos sociólogos e até acredito ainda que existem arqueólogos neste país. Então,
Aquilo é uma mera pista que eu tenho dado. Está aí, está a acontecer isto. Então cabe aos antropólogos, cabe aos arqueólogos, cabe também aos sociólogos irem em busca desta matéria, transformá-la. Porque o nosso gosto, a nossa vontade é que um dia a África tenha uma ciência, aquilo que designam de ciência africana. É mais ou menos isso, porque que eu acho ou coloco no termo dos meus textos, a África deve ser estudada. Aquilo é imperativo. A África não precisa ser estudada, não. Deve ser estudada. Se tivermos mais tempo, eu darei exemplos práticos. Por que razão temos este imperativo de estudarmos a África face a todos os inéditos que venham contando nas crônicas, face a todos os inéditos que acredito que os colegas também aqui têm vivido e visto ou ouvido. Então é por isso que a África deve ser estudada, entre aspas, essas coisas da nossa terra. Ortega, sente que os saberes africanos estão a ficar, digamos assim, sufocados face à globalização, face aos valores importados de outros cantos do mundo? Antes de responder, esta seria a minha próxima pergunta. Estou a perceber que vai acabar as recargas aqui das minhas perguntas, mas muito bem, é mais ou menos nesta perspectiva. Porque estas curiosidades, com certeza, as pessoas têm. Porque é que Ortega traz esta abordagem, uma vez que é esta questão da globalização, a parte africana, ou aquela questão da, como nós podemos dizer, de afro-otimismo, vamos assim dizer, né? Eu vou usar esse termo, sei que existe ou não, porque também existe o afro-pessimismo, as pessoas que não acreditam que a África pode ser uma potência, principalmente nesta ciência que Ortega defende. Mas é que, consubstanciando a pergunta do colega. Na verdade, eu acho que há necessidade, de facto, de estudarmos a África. É imperativo, tem que ser feito. O afro-otimismo que o senhor jornalista aqui faz, ou põe em parênteses, ou afirma, de facto eu sou afro-otimista. Por quê? Nós, logo a primeira, somos africanos. Antes de termos hospitais, antes de termos a ciência esta moderna, podemos fazer uma pergunta. Como que os africanos, antes da chegada dos portugueses, tratavam algumas doenças? Vamos perguntar, como que os africanos deslocavam-se de um ponto para o outro antes da descoberta da máquina a vapor? Mas até deixamos máquina a vapor. O fenômeno da globalização, em que lá dentro encontramos a aculturação, que é pegar a cultura de outrem, ser a sua, em detrimento da própria sua, que é de natureza ou que nos trouxe do berço. Este é o principal problema que faz com que os africanos esqueçam em algum momento, alguns até nem são todos, esqueçam em algum momento aquilo que é a sua originalidade. Ora, vejamos, existem plantas medicinais no mundo, na África, em Moçambique, em Manica, em Chimoio em particular, em que a medicina, em que a indústria farmacêutica devia explorá-las para que produzissem medicamentos. Quer dizer, há plantas que são usadas para determinadas doenças, em que as principais indústrias farmacêuticas do mundo lá não tem. Eu vou dar um exemplo agora. Há uma planta que desapareceu nas Américas há 200 anos. Escreve livros que a planta desapareceu em 200 anos, ou há 2 séculos. Mas a mesma planta hoje é encontrada no Monte Zembe. Em Zembe, aqui, a 20 km daqui. Eu fui ver a planta. Mas a ciência lá já disse que a planta desapareceu no mundo há 200 anos. É a primeira questão. A segunda questão, como que se explica que uma simples planta acreditada por um africano, acreditada por alguém que podemos dizer que
de idade já avançada cure algumas doenças. Hoje, se nós queremos curar algumas doenças, precisamos chegar onde? Aos hospitais. Mas há pessoas que não vão ao hospital, porque lá nas suas comunidades, na mata, na flora, nos miombos, há lá plantas que curam aquelas doenças, aquelas enfermidades. A África deve ser estudada, mais uma vez. Mas o fenômeno da globalização, aliás, o fenômeno da globalização sim, mas a aculturação não é proibida, mas não é levar 99% daquilo que é cultura do outro para si. Ou aquilo que é cultura africana, deixarmos, mas em busca de cultura europeia. Isto não é. Quer dizer, eu defendo que esta parte não deve acontecer, apesar de estar a acontecer. Acredito que alguns africanos ainda preservam aquilo que foram as transmissões seculares. Existem, de facto. Mas quando vemos hoje o grosso, com esse êxodo que acontece, as pessoas saem do campo para os centros urbanos. E quando chegam nos centros urbanos, já não regressam ao campo. É outro fator este. Mas por quê? É que nas grandes cidades é onde há oportunidades. Sim, senhor. Mas por que aquele que saiu do campo veio fazer licenciatura, doutoramento nos centros urbanos, não aproveita aquele conhecimento que foi transmitido desde bebê até ter idade, até sair de lá para cá, a outra gente? É uma coisa que acho que os africanos devem voltar a fazer. Devemos voltar às nossas origens, aquilo que se diz back to my root, voltar às origens em busca daquilo que nos caracteriza. Porque daqui a mais alguns anos as nossas gerações vão desaparecer. Tecnicamente, vão desaparecer. Tradicionalmente, vão desaparecer em muitos aspectos. E neste momento, o que vai acontecer é que a globalização ou a aculturação estará mesmo como uma umbrella, tapar tudo que é a identidade do africano, e nós estamos no risco de um dia sermos europeus. Moçambique europeus ou afro-europeus. Já existe quer dizer, existem muitos afros, né? Mas o risco é do afro um dia apagar-se e sermos europeus, mas vivendo na África. Então, vou mesmo defendendo essa parte que a África deve ser estudada à procura ou pesquisando aqueles aspectos que marcaram nossos antepassados, que trazer hoje para aqueles que acreditam que afinal nós temos uma identidade, temos uma crença, temos uma cultura e temos muita outra coisa que, na verdade, precisa ser preservado, precisa dar dar seguimento, em algum momento pegar num certo ponto, fazer um estudo de um certo ponto, de uma certa conquista, de um certo trabalho do africano e trazermos aquilo como ciência. Acredito que a Europa ou o Ocidente não quer que o africano tenha uma ciência, aquilo que chama de ciência africana. Por quê? É esta guerra, a aculturação, é esta guerra, o africano não deve sobressair com aquilo que são as suas conquistas. Acredito que está a valer aqui uma segunda parte, terceira ou mais, porque as histórias terminam e falar da África é sempre interessante e creio que assim só desta forma podemos valorizar. Muito obrigado, Ortega Teixeira. Estivemos aqui a beber um pouco da África que Ortega trouxe-nos aqui e esperamos voltar a ter Ortega Teixeira aqui nos estúdios da Josic Media para continuarmos a falar de África.